Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos estar dando agora uma continuidade nos nossos estudos, claro. Nós já falamos sobre equação do primeiro grau, falamos sobre equação do segundo grau, falamos sobre os seus possíveis casos, falamos da inequação do primeiro grau, todos os seus casos, e agora nós vamos para a inequação do segundo grau e assim falar também sobre os seus casos. Na aula de gráficos, nós já vimos acerca de que a equação de segundo grau ela vai dar para a gente uma parábola. E a partir de agora a gente vai ter uma concavidade, e essa concavidade ela pode ser valores positivos quanto valores negativos, tudo bem? Vamos ao que interessa então. Inequação do segundo grau. Vamos resolver inicialmente um exercício bem tranquilo de inequação do segundo grau, tá? E aí depois a gente vai resolver um de produto e um de quociente se der tempo, perfeito? Vamos imaginar este exercício, ó. 2x ao quadrado mais 3 é menor do que 0, tá? Então, é uma equação de segundo grau? Por quê? Eu tenho o x ao quadrado. Então, vamos resolver esse exercício. Vocês vão ver que agora os exercícios são um pouco mais longos, tá? Embora essa equação aqui a gente consiga resolver ela de forma mais rápida, mas eu vou resolver passo a passo e depois eu mostro para vocês a forma mais rápida de resolver isso aí. Primeiro passo é calcular o nosso discriminante, o nosso delta. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o a? O meu a, eu sei que é o número 2. O b, não tem ninguém acompanhando o x, então o meu b é 0. E o c é o termo independente, que é 3. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o 3. Show de bola? Nós vamos encontrar um problema nesse exercício agora, que eu já até localizei aqui, que é o seguinte: delta é igual a menos 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é 16, 24. Logo, nós não possuímos raízes reais. Não possui raízes reais, tá? Quando nós não temos raízes reais, significa que neste primeiro momento nós não sabemos resolver esse exercício. Mas olhando para ele já é algo bem claro que esse exercício não tem solução. Por quê? Porque aqui eu tenho um x ao quadrado, que vai dar um número positivo, somado a algo positivo, e isso tem que ser menor que 0. E isso aí já é impossível. Por quê? Todo número que você colocar aqui vai dar positivo e isso vai ficar maior que 0. Então, como resolveríamos isso aqui? A solução você ia colocar que é vazia, o conjunto vazio, ou solução, pode até escrever solução vazia. Por quê? Novamente, vamos lá. Observe que isso aqui é um número positivo, ou seja, número maior que 0. Observe que o 2 também é um número positivo, ou seja, maior que 0. E observe que x ao quadrado sempre vai dar um número positivo. Deixa eu escrever aqui. Como assim, Luiz? Ora, x ao quadrado é você fazer o mesmo número vezes ele. Por exemplo, menos 3 vezes menos 3, isso aqui vai dar 9, porque menos com menos dá mais. 3 vezes 3 vai dar 9, mais com mais é mais. Então,
A solução para essa inequação é vazia, não existe nenhuma solução. Não existe nenhum número que você vai colocar no x e isso aqui vai ser negativo. É essa a resposta. Então, esse é o primeiro tipo de exercício, né? Quando não possui solução, então a gente tem que ficar bem atento, porque só observando isso aqui eu já encontraria a solução desse exercício. Era só eu pensar que é um número positivo, o 2 é positivo, e todo número elevado ao quadrado é positivo, então não existe nenhum número que eu vou colocar no lugar de x que isso vai ser positivo, perfeito? Joia? Vamos ao nosso segundo exemplo, tá? Vamos imaginar a seguinte equação, então, agora. Quando menos x ao quadrado mais 2 é maior do que zero. Então, o que está escrito aqui? Quais são os números que a gente vai colocar aqui e que isso vai ser maior do que zero? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse menos e vou deixar mais. Porque isso aqui vai ficar mais interessante para a gente, perfeito? Ou não? Não, deixa assim mesmo. Vamos lá. Primeiro passo, identificar quem é A, quem é B e quem é C, tá? O A é menos 1. Quando não aparece nenhum número aqui na frente, eu sei que tem um menos 1 ali na frente, né? Um número 1 na frente. O B, como não tem nenhum termo com x, é 0. E o C, eu sei que é 2. Então, vamos lá. A delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Show de bola? Vamos ver, então, quem é B? O B é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 1. Vezes o C. Quem é o C? 2. Então, delta é igual a 0 menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais, porque menos com menos é mais. Isso aqui vai dar 8. Então, o delta é igual a raiz quadrada de 8. Tá? Agora, vamos encontrar o x1 e o x2. Eu sei que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu tenho que x vai ser menos b, mas quem é o b? O b é 0, então vai ser menos 0 mais ou menos a raiz de 8 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, isso aqui vai ficar menos 2. Então, você vai ter que o x' vai ser mais raiz de 8 sobre menos 2, e o x duas linhas vai ser menos raiz de 8 sobre menos 2. Observe daqui que mais com menos é menos, então isso aqui vai ser menos raiz de 8 sobre 2, né? Esse valor é negativo, e aqui menos com menos é mais, eu vou ter então que é raiz de 8 sobre 2, tá? Observando isso aqui graficamente, o que você vai ter? Você vai ter algo desse tipo, ó. As suas raízes vai ser menos raiz de 8, e aqui vai ser 2, a sua raiz de 8, e aqui 2. E agora, observa que você vai ter, isso aqui é negativo, né? Então, em vez de ser assim, a sua concavidade, ó, ela é ao contrário, tá? E aqui eu tenho os pontos. Só os valores que estão daqui para cima são positivos, os valores que estão aqui são negativos, tá? E observe que eu quero valores positivos, então a sua solução é todos os números que estão dentro desse intervalo aqui, tá? Observe que a bolinha aberta, tá? Perdão aqui, porque o intervalo é x maior do que zero e não maior ou igual. Então, solução x pertence aos reais, tal que x está entre menos raiz de 8 sobre 2 e raiz de 8 sobre 2. Esse aqui é o nosso conjunto solução para o nosso exercício. Show de bola? Luiz, tem certeza que está certo? Sim, você pode pegar aqui, deixa eu colocar aqui, né? Os valores de x dentro disso aqui que vai dar certo. Se você pegar um valor aqui fora, você vai ver que a nossa inequação vai dar falsa. Tudo bem? Esse, então, é o primeiro caso, é o caso mais tranquilo de inequação. Nós vamos partir para o próximo caso de inequação. Como que é?
só um instante enquanto vocês tiram o print aqui da nossa tela, ok? Beleza. Já deu tempo de tirar o print. Vamos agora, então, para a nossa inequação de segundo grau. Só que agora, nós vamos falar dela no produto. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Tá achando que tá um pouco torto. Perfeito. Eu acho. Vamos falar agora o produto de inequação do segundo grau. Show de bola? Como é que é o produto, Luiz? Ora, a ideia é bem aquela que nós vimos na aula passada. E logo, se não for nessa aula, na próxima aula, eu vou fazer até nessa aula mesmo, ou nessa aula nós vamos parar em produto de inequação, para que eu vou fazer um exercício assim, saideira, entendeu? Aquele exercício top, se der tempo. Senão a gente deixa para a próxima aula. Show de bola? O que eu quero que você entenda é que a forma de resolver é a mesma do exercício das formas anteriores. Vamos imaginar que eu tenho um x ao quadrado que multiplica aqui, ó, x ao quadrado mais 2, tá? E eu quero que isso aqui seja menor não, vamos pôr maior ou igual a zero, tá? Então, observa, eu quero que essa inequação ela seja maior ou igual a zero. O primeiro passo para a gente resolver isso aqui é chamar essa aqui de f de x e chamar essa aqui de g de x, tá? Então, resolvendo a nossa f de x, o que que nós temos? Temos que x ao quadrado é maior ou igual a zero. Embora não precise fazer conta, e eu creio que vocês já estão observando isso, eu vou fazer para que fique mais tranquilo para vocês, tá? Mas eu já consigo ver qual que é o resultado disso aqui, vai ser zero, né? A raiz desse polinômio aqui de x ao quadrado é zero. Vamos lá. O primeiro passo é encontrar quem é A, quem é B e quem é C, tá? Quem é o A? O A é 1, o B é 0 e o C é 0, porque eu não tenho nenhum termo independente e nenhum termo com x. Quem é delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, seu delta passa a ser 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Ora, isso aqui vai dar 0, porque 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 4 é 0. Então, seu delta é igual a 0. E a raiz quadrada de 0 é o próprio zero. Então, o que a gente vai ter? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tudo bem? Porém, o seu b é zero, tá? A raiz de delta é zero sobre 2 vezes 1. Observe que 0 dividido por 2 vai dar zero. Então, o seu x1 e o seu x2 é zero, igual eu falei para vocês no início desse exercício. Observe que esse x é positivo, então a sua concavidade ela é virada para cima. Então a nossa análise gráfica, como é que ela ficaria? O x aqui, né, o zero, observe que ela toca apenas no ponto zero. Então eu vou ter algo dessa seguinte forma, ó. Eu só toco o x na hora que eu chego no zero. O que isso significa? Que essa função ela é sempre positiva. E é verdade, né? Porque qualquer número que a gente coloca no lugar do x, sempre que elevado ao quadrado, esse número vai dar positivo. Tranquilos? Vamos agora resolver a nossa g de x, tá? Deixa eu separar aqui para não ficar muito confuso, né? Vamos continuar então? A g de x é x ao quadrado mais 2 maior ou igual a zero, tá? Primeiro passo, descobrir quem é A, quem é B e quem é C. O A é 1,
O B, como eu não tenho nenhum termo acompanhando o x, é 0 e o C é 2. Então, o que a gente tem? Que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O que sai daqui? Que B é 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, o que a gente tem daqui? Isso aqui não vai ter solução, porque isso aqui sempre vai ser maior do que 0. Então, a gente não tem uma raiz. Só para que possamos ter uma raiz, eu vou mudar esse exercício, vou colocar menos 2 aqui, tá? Então, mudem aí, isso aqui vai ser menos 2, e aqui eu vou ter menos com menos mais, delta é igual a raiz, não, delta é igual a 8, tá? Então, o que a gente tem? Que o nosso x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. O x passa a ser, então, menos 0 mais ou menos a raiz de 8 sobre 2. Então, o que a gente tira daqui? Que o x1 é igual a mais raiz de 8 sobre 2 e o x2 é igual a menos raiz de 8 sobre 2. Olhando graficamente, observe que o x aqui ele é positivo. Então, a minha concavidade ela é virada para cima. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho menos raiz de 8 sobre 2 e aqui eu tenho a raiz de 8 sobre 2. E uma concavidade desse jeito. Finge que aqui e aqui. Então, os valores são positivos quando estão fora. E aqui todos os valores são positivos. Vamos fazer agora, o estudo dos sinais, né? Vamos fazer então a última parte do nosso exercício para encontrarmos a solução. Aqui eu coloco a f de x, aqui a g de x e finalmente a s de x de solução das nossas inequações, tá? Vamos lá, vamos tracemos as retas. E quem são as raízes da f? A raiz da f eu sei que é 0. Bolinha aberta, pessoal, lembrando. Bolinha fechada mesmo, que é maior ou igual. As raízes da g de x é menos raiz de 8 sobre 2 e raiz de 8 sobre 2. Então, agora nós vamos traçar os pontilhados e vamos colocar aqui. Menos raiz de 8 sobre 2. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser raiz de 8 sobre 2, tá? E agora vamos fazer o estudo. Observa que aqui todos os valores, não importa o que você colocar, sempre vai dar positivo. Então aqui é sempre sinal de positivo. Já nessa segunda, olha, esse é positivo aqui e positivo aqui. Quando eu tenho valores aqui dentro, eles são negativos. Então, aqui é positivo, negativo, negativo, positivo, tá? Observa que a gente quer valores onde esse produto vai ser positivo. Mais com mais é mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Então, observe aqui agora, o nosso conjunto de solução que satisfaz essa inequação seria solução x pertence aos reais, tal que x é menor que menos raiz de 8 sobre 2, ou x é maior que menos raiz de 8 sobre 2. Tudo bem? Deixa eu ver se está correto esse exercício, essa resolução. Creio que, na verdade, pessoal, é isso mesmo. Show de bola? Tranquilo. Então, agora, nós vamos resolver o exercício saideira, aquele exercício que é o mais complicado que a gente vai resolver hoje aí. E assim que terminarmos ele, nós vamos estar finalizando nossa aula de hoje, tudo bem? Eu já vou fazer direto já. Se vocês quiserem dar uma pausa aí na aula para dar uma respirada, porque agora a gente vai mergulhar em um mundo aí mais abstrato. Tudo bem?
Dá uma pausa para você tirar um print aí. Perfeito. Vamos então à resolução do nosso exercício saideira, o exercício que vamos misturar então equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau e inequação do segundo. Mas acerca do produto. Show de bola? E aí assim a gente encerra a nossa aula por hoje. Como é que seria isso? Vamos lá. Nós vamos ter então, vamos imaginar essa seguinte função. X ao quadrado mais 2x. Deixa eu pensar um número que vai dar. Vamos pôr mais 1. Mais 1 vezes menos 2x mais 3. Com isso aqui sendo maior ou igual a zero, tá? Então, o primeiro passo para a gente resolver este tipo de exercício, como nós já sabemos, é fazer o estudo da f de x e fazer o estudo da g de x separadamente, tranquilo? Vamos fazer inicialmente o estudo da g de x, porque ela vai ser uma função um pouco mais longa, tudo bem? Vamos lá então. O que eu sei da g de x? Eu sei que x ao quadrado mais 2x mais 1, isso aqui vai ser maior ou igual a zero, tá? Primeiro passo é ver quem é A, quem é B e quem é C. O A é 1, o B é 2 e o C é 1, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 e C vezes 1. O que a gente vai ter aqui nessa brincadeira? Que delta é igual a 4 menos 4. Então, delta é igual a zero, tá? Deixa eu só verificar as contas. Isso mesmo. Então, agora, para encontrar o x dos vértices, a gente vai ter que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b. Quem é o b? O b é 2, então vai ser menos 2 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Tá? Raiz de 0 é 0, eu vou ter que x é igual a menos 2 sobre 2. Então, o meu x1 e o x2 é igual a menos 1. As duas raízes são iguais, porque o meu delta deu igual a zero. Quando o seu delta dá igual a zero, significa que as suas raízes, você vai ter uma raiz que é igual a outra, tá? Vamos fazer agora, então, o nosso estudo de sinais. O que a gente tem? Que a nossa raiz, ela é menos 1. O que isso significa? Quando esse x é positivo, nós vamos ter uma parábola que toca em apenas um ponto. Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui, ficar mais bonito. Isso, esse seria o nosso gráfico. Observa que qualquer valor que você pegar para essa equação aqui vai ser positivo. Show de bola? Tranquilo, né, pessoal? Vamos estar fazendo, então, agora a análise gráfica da nossa f de x. E a f de x é igual a menos 2x mais 3 maior ou igual a zero. Qual vai ser o primeiro passo? Passar esse 3 para o outro lado. Quando a gente passa para o outro lado, o que é positivo fica negativo. Então, eu vou ter que menos 2x é maior ou igual a menos 3. O que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ter que menos x é maior ou igual a menos 3 sobre 2. Agora, nós vamos multiplicar ambos lados por menos 1. E quando a gente faz isso, esse negócio aqui vai mudar de sinal, tá?
Então, e que era negativo, estava assim, a gente vira para o outro lado. E agora a gente vai ter que x é menor ou igual a 3 sobre 2. Fazendo uma análise gráfica, agora a gente tem uma reta e não tem mais uma concavidade. Como isso aqui é menos, significa que a gente vai ter uma raiz do tipo menos 3 sobre 2 e uma reta que é decrescente. Então, valores que estão aqui são positivos e valores que estão deste outro lado são negativos. Tudo bem, pessoal? E agora nós vamos encaminhando para o final do nosso exercício. Antes de caminharmos para o final do nosso exercício, o que eu quero que você entenda. Qual que foi o primeiro passo? O primeiro passo que nós fizemos foi encontrar as raízes desse lado dessa equação e as raízes dessa equação. Luiz, o que é a raiz da equação? A raiz da equação é o valor que a gente vai colocar ali no lugar de x e vai dar igual a zero, tá? Observa. Quando eu coloco menos 1 aqui, ó, quando eu coloco menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Observe que menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, e aqui mais 1. Observe que isso aqui dá igual a zero. Então, logo, o x1 e x2 é igual a 1, porque são raízes desse polinômio. Quando o seu delta é igual a zero, significa que você tem raízes idênticas. Então, delta igual a zero, x1 é igual a x2. Tudo bem? Ficar bem atento nisso aí, para você não achar que você errou um exercício que, na verdade, você está mandando até muito bem. Tudo bem? Então, agora nós vamos caminhando para a parte final do nosso exercício, tá? O que ele pede para a gente agora? Ele quer os valores de x que satisfaça as duas condições ao mesmo tempo. Por exemplo, essa equação aqui, ela está multiplicando essa. Se você passa essa equação dividindo, você vai anular ela e você vai fazer apenas a análise dessa aqui. Pode ser que os valores que você encontrar aqui não vai satisfazer essa, e aí você vai estar errando um exercício que, de certa forma, não é tão complicado assim. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para não estarmos cometendo erros bobos e garantir a nossa vaga na faculdade, beleza? Vamos, então, agora estar fazendo o estudo dos sinais. Primeiro passo, você coloca lá f de x. Segundo passo, você coloca a g de x. E por último, você coloca a s de x, tá? Tá bom, bora. Qual é a raiz da sua g de x? A g de x eu fiz primeiro. Você tem que a raiz da g de x é menos 1. E como é maior ou igual, então é bolinha fechada. Então, a gente vai colocar o menos 1 aqui, ó. Tá? E vamos traçar os pontilhados, bolinha fechada, menos 1. Qual é a raiz da nossa f de x? A gente vai ter que é menos 3 sobre 2, né? Menos 3 sobre 2, ele vai estar do lado negativo também. E ele é menor do que 1 aqui, então vamos colocar ele aqui assim. Show de bola? Tranquilo, né? Show! E agora, qual que é a nossa ideia? Vamos ver quando os valores são positivos, quando esses valores são negativos, tá? Só corrigir um negócio aqui, que isso aqui tá trocado, tá, pessoal? Aqui vai ser menos 1. E aqui vai ser menos 3 sobre 2, tá?
Então, deixa eu só reescrever a solução aqui. E aqui vai ser menos 3 sobre 2. E aqui vai ser menos 1. Observe lá no nosso exercício, graficamente, o que a gente tem. Quando o x é menor do que 3 sobre 2, é positivo. E depois fica negativo. Agora, em relação ao 1, o que acontece? Aqui, na verdade, são todos valores positivos. E o exercício ele quer valores positivos. Então, mais com mais é positivo, mais com menos é negativo, mais com menos negativo. Então, conjunto solução. Solução. X pertence aos reais, tal que x ele está nesses números aqui. Então, x é maior que menos 3 sobre 2. Na verdade, x é menor, né, pessoal? Porque os valores negativos, quanto mais perto do zero, maior ele é. Então, o menos 4, ele é menor do que menos 3. Os números negativos, ele tem essa complicação aí. Então, esse seria o nosso resultado final, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.